Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13, está escrito assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Irmãos, antes de começar esse breve estudo, eu quero fazer um comentário sobre o vídeo que eu postei ontem, dia 16 de janeiro, sobre o fim dos tempos. Eu vi que muita gente comentou sobre a grande tribulação, dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, só um breve comentário, porque para aprofundar nesse assunto, eu teria que fazer um outro vídeo. Existe uma linha teológica defendida por muitos estudiosos que é chamada de pré-tribulacionista, que acredita que a igreja de Jesus, antes do arrebatamento, vai passar pela grande tribulação. Mas existe uma outra linha que crê que a igreja não passa pela grande tribulação, que ela apenas vai experimentar o período chamado de o princípio das dores. Ambas as linhas de estudo, tanto a pré-tribulação como a pós-tribulação, possuem bases bíblicas muito convincentes. Se você pesquisar qualquer uma das duas, você vai encontrar muito material que defende tanto uma como a outra, e com bases bíblicas muito consolidadas. Mas a ênfase que eu quis dar no último estudo é de que nós, como cristãos, precisamos estar preparados para nos encontrarmos com Jesus a qualquer momento, nos arrependendo dos nossos pecados, procurando levar uma vida de santidade, ok? Eu, particularmente, achei muito bom esses questionamentos que foram colocados nos comentários, porque é sinal de que os meus vídeos estão sendo acompanhados por pessoas que querem buscar a verdade, que estão em busca do conhecimento verdadeiro, e eu respeito a opinião de ambos. Mas vamos para o vídeo de hoje. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Para nós entendermos essa palavra que foi lida, temos que compreender o que a Bíblia quer dizer com iniquidade. Quando nós pesquisamos essa palavra no dicionário, vamos encontrar o seguinte: significado de iniquidade: qualidade de iníquo, contrário à equidade, à justiça, aquilo que é injusto, oposto ao que é justo e igualitário, ato ou comportamento contrário à moral, à religião, à igualdade, comportamento ou ação perversa e maldosa, malevolência. A diferença entre pecado e iniquidade é que o pecado é um erro de alvo, um ato muitas vezes isolado que ocorre por negligência, por um descuido. Já a iniquidade é quando esses erros, que deveriam ser acidentes, se tornam uma constante na vida da pessoa, sem haver qualquer arrependimento e correção nos caminhos. O iníquo é exatamente quem se orgulha do caminho do pecado, quem anda nele com prazer, sem nenhum temor de Deus. É uma pessoa que tem plena consciência do seu pecado e das consequências que ele traz. O pecador já é alguém que errou o alvo, mas que todos os dias é confrontado pelo Espírito Santo para que se arrependa. Sendo assim, nós, servos de Cristo, somos pecadores, pois erramos o alvo de vez em quando, mas não podemos ser iníquos, ou seja, mergulhados na iniquidade, pois a prática constante de pecados é uma evidência de que a pessoa não se converteu de verdade ao Senhor. Não que o pecado seja melhor do que a iniquidade. É preciso deixar claro que ambos, pecado ou iniquidade, nos colocam na condição de condenação aos olhos de Deus. Por isso que temos que crer em Jesus,
confessar nossos pecados e nos arrependermos, ou seja, abandonar o pecado. Quem encobre suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E para encerrar essa parte, 1 João capítulo 3, versículo 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Há algum tempo atrás, nós fomos surpreendidos com a notícia de um casal de pastores que tramou a morte dos próprios filhos para que o ministério deles ficasse famoso. Recentemente, uma pastora, muito conhecida no meio cristão, foi acusada de ter encomendado a morte do próprio marido. Ou seja, esse tipo de notícia me faz perceber que a palavra de Deus está se cumprindo em relação ao que Jesus disse, que nos últimos tempos aconteceriam muitas coisas e dentre elas o amor de muitos esfriaria. Se a busca pela fama, pelo dinheiro ou pelo poder faz com que uma pessoa cometa atrocidades contra os próprios filhos ou contra o próprio cônjuge, se tem faltado o amor no ser humano até pela sua própria família, quanto mais o amor uns pelos outros. Infelizmente, nós chegamos à conclusão de que realmente o amor de muitos tem se esfriado. No livro de João, capítulo 13, nos versículos 34 e 35, Jesus disse que estava nos dando um novo mandamento: amem-se uns aos outros. Assim todos saberiam que somos discípulos dele. Ou seja, a principal marca dos seguidores de Jesus não são os dons, a eloquência na oração, os milagres que a pessoa consegue operar. O que distingue um discípulo de Cristo das demais pessoas é o amor. Mas a maldade se multiplicou tanto, o egoísmo, o orgulho e a soberba, que o amor tem se esfriado e gerado nas pessoas um comportamento perverso e maldoso. Atos de crueldade se tornaram comuns nos noticiários. E a maioria de nós não se comove mais com isso. E mesmo fora dos noticiários, todos os dias nós somos surpreendidos com notícias de pais que abandonaram suas famílias, que matam emocionalmente seus filhos, lares que são destruídos por causa do álcool, por causa de uma busca desenfreada pelo prazer, pela satisfação, por causa do adultério, atitudes egoístas e carnais. E muitos ainda querem atribuir essas coisas ao diabo. Mas a palavra de Deus afirma que o diabo existe sim. Só que o apóstolo Paulo, ele falou aos Gálatas, no capítulo 5, sobre as obras da carne. Ele falou que essas obras são imoralidade sexual, ações indecentes, brigas, raiva, ambição egoísta e tantas outras coisas. E Paulo ainda diz que a lei se resume em um só mandamento: ame os outros como você ama a você mesmo. Meus irmãos, você que está ouvindo essa palavra, essa mensagem, não permita que o caos em que está o mundo afete o seu amor. Se encha do Espírito Santo, alimente a sua fé, a sua mente com a palavra de Deus, traga à sua memória aquilo que te dá esperança, ame ao Senhor e ame as pessoas ao seu redor. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6 que a perversidade do homem havia aumentado tanto na terra, a ponto de Deus ter se arrependido de ter feito o ser humano. Porém, o texto diz que em meio a essa geração perversa e corrupta, Noé se destacava pela sua integridade e pela sua justiça, e por isso ele achou graça aos olhos de Deus.
Creia, é possível, ainda que em meio ao caos, conservar o amor que Deus colocou no seu coração. O mesmo amor pelo qual você um dia foi perdoado pelo Senhor. Eu quero orar por você. Senhor, tem misericórdia dessa geração. Reconhecemos que o nosso amor tem se esfriado e temos buscado somente os nossos próprios interesses, a qualquer custo. Pedimos perdão pelos nossos pecados e pelos pecados da nossa nação, que tem sido marcada pela corrupção, pelo egoísmo, pela conformidade com o pecado. Traga o arrependimento através do Espírito Santo, para que nós possamos alcançar o teu favor e o teu perdão. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações. Compartilhe essa mensagem também, para que muitas vidas sejam alcançadas. Se quiser apoiar o nosso projeto, torne-se membro do canal. E no primeiro comentário fixo desse vídeo, coloque o seu pedido de oração. Eu vou orar por você e pela sua família. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.